Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, o seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no canal 13 TV Serra Geral. Hoje, quarta-feira, vamos trazer muitas informações, porque hoje é dia da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, se iniciando hoje. O futuro de várias equipes do futebol brasileiro já vai estar em jogo a partir das 19h30. Vamos trazer os detalhes também do duelo do Atlético Mineiro contra o Inter e o Cruzeiro que enfrenta a equipe do Vitória da Bahia. Já o América Mineiro vai enfrentar o Palmeiras, hein? Muitos naquela expectativa de, quem sabe, o América Mineiro estragar a festa do Verdão, viu? Jogar aquela verdadeira água no chope, e a gente vai trazer todos esses detalhes para você. E falar de seleção brasileira, os comandados do técnico Tite fizeram a sua última partida do ano e seguiu aí vencendo, né? Terminou aí com o pé direito. O Richarlison marcou o único gol na vitória sobre Camarões, e também sobre a seleção sub-20, o Brasil ficou no empate, tudo igual, 2-2 contra a seleção da Colômbia. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. Já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson, que vai comentar, debater, né, trazer as informações precisas para vocês aqui durante o nosso programa. Mas antes do boa tarde especial dele, vamos falar do loteamento Sol Nascente, viu? Uma mega oportunidade para você realizar o sonho da sua família e, claro, obter a sua casa própria. Você vai pegar agora o telefone e ligar 99270-5858, vai agendar a sua visita com o amigo Raniele Rodrigues, que com certeza vocês farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, hoje quarta-feira, e essa quarta-feira prometendo bastante. Já boa tarde, Pedro. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, caro telespectador, TV Serra Geral, Canal 13, nosso abraço. Uma quarta-feira, digamos, gorda, né? Porque se trata de uma rodada, a antepenúltima, né, do Campeonato Brasileiro, e uma rodada que pode definir hoje o campeão brasileiro e já decretar também uma outra equipe que estaria matematicamente também já rebaixada para a Série B, e equipes encaminhando bem as suas posições aí em se tratando de Copa Libertadores. Ou seja, os mineiros vão estar em campo, né, o Atlético e o América jogando fora de casa, o Cruzeiro em Belo Horizonte, Cruzeiro que ainda não definiu se entra com a equipe totalmente completa ou se vai poupar jogadores, para que ninguém sabe, e precisando melhorar, né, o seu desempenho, porque marcou apenas 32 gols em 35 jogos, e isso é a menor média de gols na era dos pontos corridos marcado pela equipe estelada. Então tá aí o Pedro Wilson já trazendo essas informações para vocês, informações precisas. Vamos debater, vamos falar muito de futebol hoje durante o nosso programa, viu? Como eu mesmo frisei, hoje vamos dar início aí à 36ª rodada do Brasileirão, e com certeza vamos trazer os mínimos detalhes para você saber sobre o desempenho do seu clube. Mas antes de falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Seleção Brasileira. Vamos falar dos comandados do técnico Tite, que ontem fez sua última partida do ano de 2018, né? A seleção brasileira, que para muitos o Tite ainda naquele processo de experiência, fazendo algumas mudanças. Muitos mineiros ficaram aguardando aí o Dedé atuando na partida de ontem, mas infelizmente o Dedé não jogou. A gente agora vamos acompanhar os melhores momentos dessa vitória do Brasil por 1-0 sobre a seleção de Camarões. Pedro Wilson, seleção brasileira, como você avalia esse ano de 2018 da seleção? É um ano frustrante ou um ano que
reacendeu novamente o futebol brasileiro? Olha, eu diria um ano decepcionante, né? Porque esperava-se muito aí do Brasil na Copa, né? Que era o grande campeonato que a seleção brasileira iria disputar, e o Brasil tinha nas partidas amistosas bons jogos, né, com bons resultados, e criou-se um clima totalmente favorável à seleção brasileira, principalmente depois da belíssima participação nas eliminatórias. Mas na Copa foi um vexame, né? O Brasil não se ouviu bem, foi eliminada bem no começo praticamente da competição, e peças que a gente esperava que pudessem funcionar não aconteceu, e aí o Brasil passa a Copa e vem agora essa série de amistosos, né, num total de 6 jogos. Tudo bem que tem um aproveitamento de 100% até agora, 6 jogos, 6 vitórias, sendo que o Brasil marcou 12 gols, não levou nenhum gol, mas pegando seleções, com exceção a Argentina e a seleção do Uruguai, teoricamente seleções fracas, né? O Brasil jogou aí com El Salvador, com a Arábia Saudita, com Honduras, né, com a Argentina, Uruguai e Camarões, né? 6 vitórias. E o que a gente pode falar, meu caro Cleiton Rosa, caro telespectador que está em casa agora, que o que temos de aproveitamento mesmo aí foi o Richarlison. Para mim foi a grande jogada, a grande tacada da seleção brasileira, mostrando realmente um jogador de muita velocidade, jogando pelas beiradas e aparecendo bem também pelo miolo de ataque, e marcando 3 gols, né, nesse total de 12 gols que a seleção brasileira acabou fazendo. Ontem ele entrou no jogo aos 6 minutos do primeiro tempo, depois desta contusão que foi aconteceu aí com o Neymar, né, um problema aí na virilha. Aí olha o gol do Richarlison, né, um gol digno de um grande cabeceador, né? Um cara que sabe posicionar e que tem também uma impulsão muito boa. E outra qualidade bacana dele, ele bate bem com as duas pernas, e é um jogador de muita velocidade. Então, com essa saída ontem do Neymar, a entrada dele, o Brasil ganhou uma nova consistência. Olha só o gol, né? E um detalhe, viu, Cleiton? É o jogador mais alto do ataque da seleção brasileira. Isso que eu ia falar para você, Pedro. O jogador Richarlison, apesar da sua estatura, né, era um jogador que é veloz, é um fator positivo, jogador forte e veloz. Ô Pedro, podemos denominar que a seleção brasileira, alguns jogadores caíram de produção, e como você avalia a situação do Paulinho, né? Muito questionado ainda, mas o Tite sempre mantendo as suas convocações. Outros jogadores que, no meu ponto de vista, você também tem seu ponto de vista com relação a eles. Por que o Firmino e o Gabriel Jesus caíram tanto assim de produção pós-Copa do Mundo? Olha, são 2 jogadores que a gente acha, ô Cleiton, que são jogadores limitados, né? A gente não viu, com exceção aí ao começo do Gabriel Jesus, né, que ele apareceu bem no Palmeiras, e ele estava numa equipe que estava muito bem, o Palmeiras, e o Gabriel apareceu, e o grande destaque dele foi no Campeonato Paulista, que é uma competição teoricamente bem inferior à Copa do Brasil, ao Campeonato Brasileiro. Então ele marcou muitos gols dali, ele foi praticamente a grande sensação, né, do Campeonato Paulista, apareceu em algumas partidas a nível nacional pelo Palmeiras e ganhou então já convocações para a seleção do Brasil, e acabou então chegando a essa condição de ser titular da Copa. Não marcou nenhum gol e não foi bem. Além de não ter feito gols, não foi bem. E outro detalhe, viu, Cleiton? Ele não tem também uma boa estatura. Não tem uma boa estatura, e isso implica também um pouco, porque o jogador, às vezes, ele tem que suprir algumas deficiências através do futebol. Por exemplo, o Romário não tinha uma grande estatura, mas ele era indiscutível, né, a qualidade técnica dele. E o Gabriel Jesus, além de não ter uma grande estatura, que pega um pouco para centroavante, então ele tem que suprir isso com uma qualidade técnica. Às vezes é esse o problema dele, de não ter então essa qualidade. Mas eu acho que a seleção tem que mexer, tem que passar para uma reformulação. Você tocou aí na questão do Paulinho. Eu sempre fui um fã do jogador Paulinho, achei inclusive que era o melhor jogador da posição do Campeonato Brasileiro, acabou indo para um país que não tem tradição no futebol, e isso aí pode estar também influenciando no seu rendimento na seleção do Brasil. Mas está na hora do Tite rever alguns conceitos. Por exemplo, nós temos vários jogadores que já jogou 2 Copas do Mundo
E esses jogadores, o Tite insiste com ele na seleção principal do Brasil e, no entanto, não está acontecendo nada. Então está na hora dele dar uma mexida, por exemplo, nessas convocações agora para esses 2 jogos. Ele usou aí praticamente 33 jogadores nessas convocações pós-Copa do Mundo. E ele não usou aí o Marcelo, não usou também o jogador Pedro, né, do Fluminense, e teve um outro que fugiu agora aqui, que por problema de ordem médica não foi escalado em nenhum momento na seleção do Brasil. Teve agora nessas 2 partidas a questão do Dedé. E eu acho que ele foi infeliz porque, sinceramente, eu vi o Pablo jogando ontem, teve também o lateral esquerdo, e quando eu vi o Alexandre fazendo um cruzamento daquele que teve até lá em Porteirinha, na época em que jogávamos lá na zona rural, tinha um jogador lá que chamava Murcho, e ele tinha uma especialidade, cobrar falta. Então, era o tipo de jogador que o negócio dele era cobrar a falta e cruzar a bola para a área. Ele chegava na linha de fundo e era o tipo de jogador que colocava a bola na cabeça do centroavante. Então, eu, inclusive, lá deitava e rolava de fazer gol, porque a bola chegava na cabeça. Não tinha nem trabalho de pular, não. Ele colocava a bola na cabeça. E esse rapaz que eu estou falando, lá de Porteirinha, teve uma época que mandaram repetir 3 faltas e ele marcou os 3 gols. Não vi nem Pelé fazer isso. E aí eu fiquei lembrando desse colega nosso lá de Porteirinha, quando eu vi o Alexandre cruzando aquela bola. Eu falei, pô, nem na zona rural um cara cruza tão mal como é parece esse que livra da né? bola, né? Os jogadores vão na linha de fundo, parece que estão livrando da bola. Livrando da bola, até mesmo o chute. Faz o fundamento básico, né, Pedro? De tentar. Esse menino aqui de Janaúba, do operado do Dengue, Jason, você lembra do Jason? Lembro, muito atacante. Então, o Jason, ponta esquerda. Então, são jogadores, né, que o cara chegava na linha de fundo e ele batia cruzado, a bola ganhava muita velocidade e chegava no gol. Ele tentou várias ontem, nenhuma foi no gol. Então, assim, a gente não sabe, sinceramente, se o fundamento não foi ensinado para esses jogadores, né? Que é o passe, que é a colocação, deslocamento, esses detalhes, né, que exigem, então, de um bom jogador. Então, assim, eu acho que está na hora do Tite rever alguns conceitos, mudar algumas posições. E quando ele leva aquele goleiro do Cruzeiro, o Brazão, para poder ganhar maturidade, ganhar já assim, entrosamento com os demais companheiros, ele tinha que levar para lá, era o Vinícius Júnior, era o Paulinho, e pondo esses meninos para jogar. Mesmo não é porque isso? Goleiro, eles não usam essa situação goleiro, do né? goleiro, né? Então eu também tenho esse mesmo foco de raciocínio. Tinha que levar, era o Vinícius Júnior, era o Paulinho, porque a seleção brasileira tem jogadores que eu estou dizendo aí, já estão a titular do Brasil já há 2 Copas, e ele insiste com esses jogadores como titulares e não vem acontecendo rigorosamente nada. E se o Tite não parar também, porque eu achei até que foi uma certa teimosia aí com o Dedé, porque cantou-se a prosas e versos que o Dedé seria titular nesse jogo de ontem e de repente o cara nem apareceu no segundo tempo. Então o Tite fica insistindo com algumas situações e se ele não conseguir, porque a seleção do Brasil também, o Cleiton Rosa, o tempo que ele vai ter pela frente é muito escasso. O Brasil só vai ser agora utilizado, só vai utilizar as datas 22 e 26 de março, né, para jogos amistosos, datas FIFA. Depois vem já junho a Copa América, junho e julho. Então o tempo é muito curto, ele não tem praticamente tempo para poder armar a seleção. A gente não sabe se ele usou esse jogador já achando que o Dedé já é um jogador selecionado já para a Copa América, e se ele não pôde contar aí, por exemplo, o Marcelo, com o Felipe Coutinho e outros mais, mas está na hora sim do Tite rever essa própria seleção sub-20. Empatou ontem também, né, com a seleção da Colômbia. Não ganhou, e a gente sabe que a safra de jogadores do futebol brasileiro, com exceção ao Paulinho e ao Vinícius Júnior, que são 2 jogadores que a gente já conhece, ela também não tem assim muito de aproveitar, não. Ô Pedro, e o Tite, ele foi eficaz, né, na sua entrevista, falou até antes do jogo, pós também o jogo, né, respondeu a alguns repórteres e falou até com relação ao setor defensivo, né, algo que muitos criticou, o fato de não ter colocado o Dedé, e até alertou que a seleção brasileira nesse ano sofreu apenas 3 gols, mas diga-se, desses 3 gols foram todos da Copa do Mundo e 2 deles, né, foram contra a seleção da Bélgica, que culminou na eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Então são situações que aconteceram com a seleção brasileira, mas é o Tite que vem apostando muito e tendo confiança aos jogadores que vem convocando para o setor defensivo. Agora quem deu um susto, né, nos torcedores brasileiros e teoricamente aos torcedores do PSG foi o Neymar.
Neymar que tem que ser peça fundamental na partida decisiva da equipe do PSG pela Liga dos Campeões, né? Lembrando que se a Liga dos Campeões tivesse se encerrado, a equipe do PSG estaria fora da fase oitava de finais, devido aí estar abaixo do Liverpool e também do Napoli no critério de pontuação, e terá um confronto direto com a equipe do Liverpool, né? Para poder voltar novamente à vaga de classificação às oitavas de finais da Liga dos Campeões. Vamos ouvir o que disse o Neymar após realizar essa última partida, de uma certa forma, partida frustrante, né, para o craque brasileiro, porque ele acabou saindo com apenas 6 minutos de jogo. Vamos ouvir o que disse aí o craque brasileiro Neymar. Eu faço um ano de aprendizado de muitas de coisas que a gente sofreu, né? Então, mas é um ano de aprendizado, onde tivemos uma derrota que machucou muito o nosso coração, então a gente teve que criar forças para voltar, né, a jogar futebol, a ser feliz novamente. Mas o futebol é isso, né? Um dia você perde, um dia você ganha. Mas eu acho que foi um bom ano para todo mundo, foi um bom ano para a seleção. Mas espero que a gente possa melhorar cada vez mais. São 3 grandes craques, né? Arthur é um fenômeno, né? Alain é outro craque, e o Richarlison é outro fenômeno que vem surgindo, que vem ganhando cada vez mais espaço. Então a gente fica feliz de ter jogadores assim conosco, né? Espero que venham muito mais, né? Porque permanecer na seleção a gente sabe que é muito complicado, porque tem muitos jogadores de qualidade, mas eu acho que o leque é muito grande, então a gente, né, não só a equipe, como todo brasileiro, fica feliz por ter jogadores assim. Então tá aí as palavras do Neymar, né? Exagerou um pouquinho quando ele referiu ali fenômeno, porque fenômeno só existiu um na face da terra, que foi o Ronaldo, viu? Então menos aí Neymar, mas seleção brasileira acabou aí vencendo. Ainda falando de seleção brasileira, Pedro, quem jogou também ontem, você já se referindo aos 2 craques, né, possivelmente que estarão na Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira, os craques Vinícius Júnior e também o Paulinho. Ambos atuaram ontem pela seleção brasileira contra a seleção da Colômbia. Vamos conferir como foram os gols. Pedro, agora falando da seleção, a nossa base, o futuro da nossa seleção brasileira. Além desses 2 jogadores, Pedro, você acha que tem algum outro nome que pode surpreender nessa seleção? Não tem. Infelizmente, a safra de jogadores do futebol brasileiro, ela realmente não dá, assim, muita esperança, né, de você ver aí um craque aparecendo. O Brasil marcou o primeiro gol aí, depois cedeu o empate, depois tomou o segundo gol e acabou empatando já no finalzinho do jogo. Um jogo que teve muitos problemas. Esse aí é o Estádio Olímpico. Esse estádio normalmente ele é chamado como Pedro Ludovico, né? O campo que quem usa ele muito lá é o Atlético Goianiense. Lá tem o Serra Dourada, tem a Serrinha do Goiás e tem também esse campo aí, o Olímpico, né? Que é muito usado aí pela equipe do Atlético Goianiense. 2-2, houve invasão de torcedores, muita gente tirando foto lá com o Vinícius Júnior, essa coisa toda. E o Brasil não ganhou da Colômbia. 0-0 em Belo Horizonte, no Independência, 2-2 ontem em Goiânia. Foi a última partida amistosa do Brasil. O time vai ser convocado também ainda essa semana, já que vai vir aí o sul-americano da categoria. E o Brasil, ninguém sabe aí se vai ser realmente aí o favorito para ganhar essa competição, porque está havendo, meu caro Cleiton Rosa, uma evolução. Olha o gol de empate do Brasil aí, ó. Está havendo muitas seleções surpreendendo, né? A Colômbia é uma delas, a própria seleção do Equador, a Argentina ontem, com a categoria sub-17, ganhou do Brasil em plena Granja Comari, lá no Rio de Janeiro, enfim. É o futebol brasileiro também, a exemplo de Atlético e Cruzeiro, não tendo assim na base muito nome não. Se não é o Paulinho e o Vinícius Júnior, sinceramente não tínhamos assim um nome que pudesse dar aquela expectativa, aquela esperança de um futuro bem próximo de ter um craque no futebol brasileiro. Ô Pedro, e você falando desses 2 jogadores, daqui a pouquinho vamos trazer a entrevista, né, no finalzinho do jogo, após a partida, né, desses 2 craques hoje defendendo suas respectivas equipes do futebol europeu, né? O Vinícius Júnior, todos sabem, está no Real Madrid, já o Paulinho no Bayer Leverkusen, e a gente vai trazer os detalhes, as palavras deles daqui a pouquinho. Mas simultaneamente o Flamengo com o Vinícius Júnior estava brigando ainda, né, ali pela primeiro lugar, se eu não me engano, chegou a estar em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro ainda com o Vinícius Júnior atuando, e o Vasco da Gama com o Paulinho era uma equipe totalmente diferente, né? O Vasco da Gama que
que vinha, né, jogando bem, né, com esses jogadores, usando muitos jogadores da base, mas depois que esses jogadores teoricamente saíram, respectivamente as equipes caíram de produção, né, e isso é um reflexo também e mostra o potencial que esses garotos têm e vem defendendo seus respectivos clubes. Vamos ver o que diz, né, os jogadores aí após esse empate contra a seleção da Colômbia. Nós conseguimos jogar bem e convencer, né? Só não conseguimos vencer a partida, mas acho que é no momento certo que a gente tinha que vencer, mas não era tanto. Né? No campeonato a gente vai entrar 100% para sair campeão. Dentro daquilo que a gente sabe que pode render, acho que falta um pouco ainda de entrosamento, mas claro, adquirindo o trabalho no dia a dia, com a preparação que vai ter para o Sul-Americano, a gente vai conseguir com que isso facilite mais a gente a jogar. Pedro Wilson, para nós finalizarmos o papo de seleção brasileira, para você, quem seriam os titulares da seleção hoje de ataque, que você batesse na tecla e falasse assim, ó, esses três, se for linha de três hoje, que vem atuando muito a seleção com o setor de ataque voltando no setor de marcação, mas quem seria esse trio de ataque para você da seleção e se o Paulinho e o Vinícius Júnior estaria entre esses 22 atletas da seleção brasileira principal, no seu ponto de vista? Olha, Cleiton, eu acho que esse menino do Flamengo, Lucas Paquetá, né, que é um jogador selecionado, né, o próprio Richarlison, Paulinho e Vinícius Júnior, esses jogadores têm que estar no grupo principal da seleção brasileira, porque são jogadores jovens e que têm um perfil diferente, né, do que já vimos aí recentemente de Hulk, do próprio Roberto Firmino, do próprio Gabriel Jesus. Então, esses nomes que eu citei, Vinícius Júnior, Paulinho, Lucas Paquetá e Richarlison, são 4 jogadores que a gente acredita que eles futuramente serão titulares aí da seleção brasileira. Cabe agora ao Tite de dar oportunidade. É uma pena que ele não está realmente dando essa oportunidade. Diferente da comissão técnica que agora assumiu a seleção da Argentina, que está fazendo um trabalho de reformulação, deixando um ou outro remanescente da seleção que esteve na Copa para poder objetivar exatamente o futuro e fazer já um trabalho de reformulação. Porque quando você usa jogadores que forem 2 Copas, isso significa 8 anos, e ele não produziu na Copa e você insiste com ele, agora aí já visando aí as futuras competições, é um meio que a gente entende que não é o certo. Então você já tem que pensar em novos nomes, e esses nomes aí, Paulinho, Vinícius Júnior, Paquetá, o Richard, são nomes que o Tite tem que trabalhar e já começar a agrupar eles, para que eles possam ter já as suas oportunidades na seleção do Brasil. Então tá aí Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, já trazendo as últimas informações de seleção brasileira que fez aí o seu último amistoso na temporada de 2018, viu? Agora vamos falar de coisa boa, falar de coisa deliciosa, falar das coxinhas, pastel, né, empadas, tudo isso você encontra lá na Lanchonete Pão de Mel, viu? E lembrando que na Lanchonete Pão de Mel produz a melhor massa de pastel da região. Já pensou você saborear o melhor pastel feito também com a melhor massa de pastel da região? Então o nome para você é Lanchonete Pão de Mel. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Um abraço aí a Nilde, também o Geis, viu? A cada 10 promoções você ganha uma outra promoção, ou seja, 2 pastéis e um suco. Já pensou? Galera, você só encontra essa mega promoção lá na Lanchonete Pão de Mel. Agora vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que vai enfrentar a equipe do Vitória, aquela situação da equipe celeste, já está classificada para a Libertadores da América e aquele clima de férias sempre é pauta das perguntas do jornalista. E respondeu falando dessa partida de hoje, às 21h45, o zagueiro Léo da equipe celeste. Olha, primeiro por estar vestindo a camisa do Cruzeiro, né? A motivação e a alegria de poder estar em campo, né? Fazer aquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente
tanto sonhou, né, de estar vestindo a camisa do Cruzeiro. Também é algo que é uma motivação por si só. Temos a motivação dos 3 pontos também, que é o nosso objetivo, e nós gostamos de vencer, nós queremos sempre vencer, estar sempre competindo e sempre vendo sempre o nosso melhor para que a gente venha alcançar aí novas, subindo um pouco na tabela. A gente sabe que o Sidney Lobo sempre tem contato com o Mano, até para tomar algumas decisões em relação ao time que vai a campo, quem vai ser titular, quem não vai, a questão do rodízio dos atacantes. E como é que tem sido aí esses dias sem o Mano Menezes com o Sidney comandando? É um trabalho bem a dupla assim, bem bacana, assim, onde o Mano tem a sua parcela ainda, né, em relação ao Sidney, mas o Sidney também faz parte do processo, faz parte dos trabalhos. Ele é um profissional que já dava treino, assim, né, mesmo com o Mano estando aí, a gente já era adaptado com a presença dele. Ele vem dando continuidade àquilo que o Mano vem fazendo. O Sidney também é um grande profissional também, que vem fazendo um bom trabalho, né, dando continuidade àquilo que já é implantado aí, até mesmo pela comissão técnica inteira, se tratando como líder o Mano Menezes. Incluindo tudo isso, o Cid tem dado seguimento a esse trabalho. Então tá aí o zagueiro Léo, né? O Léo que não terá o seu companheiro, né, de várias rodadas aí, o Dedé, que está ainda com a seleção, esteve ontem, né, no grupo da seleção brasileira, e agora o Cruzeiro aí se preparando aí para sua antepenúltima partida do Campeonato Brasileiro, e resultado esse, Pedro, que vai interessar diretamente equipes, né, que brigam lá pela parte de baixo, inclusive o América Mineiro. E o Léo respondendo ali que só de vestir a camisa do Cruzeiro não precisa de motivação maior. Será mesmo, Pedro, ou o Cruzeiro já abandonou de vez o Campeonato Brasileiro ou está apenas cumprindo tabela? Olha, eu acho que o técnico Mano Menezes já tinha deixado transparecer nas entrelinhas que todo mundo tinha que empenhar como se o Cruzeiro estivesse ainda no páreo para disputar o título, porque ele vai avaliar alguns jogadores desse grupo e quem não tiver um aproveitamento bom nesse campeonato, ele pode até ficar de fora da relação de jogadores que serão utilizados pelo Cruzeiro no ano que vem. Agora, ele está falando assim, mas ele não está agindo assim, né? Tanto é que o time que vai jogar hoje, mais uma vez, vai ser comandado aí pelo Sidney Lobo, já que o Mano Menezes ainda continua fazendo aquele trabalho dermatológico lá em São Paulo, e ele deve voltar domingo, né, na partida contra o Flamengo. E o Cruzeiro para jogar hoje ainda não está definido, né? Pode ser até que o Cruzeiro entre com a equipe reserva hoje. Nem o goleiro Fábio estaria em campo. Não se sabe ainda, só no vestiário é que vai ser anunciado então qual é o time que vai jogar hoje contra o Vitória. A torcida feminina vai entrar de graça. Os ingressos estão sendo vendidos para a torcida masculina e dificilmente o Cruzeiro vai ter um grande público, mesmo porque o time não vem bem e não significa praticamente nada. É aquela tese que a gente sempre bateu aqui, né, Cleiton? O Cruzeiro deveria ter liberado aí os jogadores da equipe principal, ter aproveitado aí jogadores da base, mesclado com um ou outro que poderia estar sendo testado para o ano que vem e poderia voltar com a equipe principal bem antes, né? Para você ganhar tempo para 2019. E, no entanto, isso não está sendo feito. O Cruzeiro tem um ataque muito negativo, né? Marcou apenas 32 gols em 35 jogos. É a menor marca de gols que o Cruzeiro marcou até agora em Campeonato Brasileiro, em se tratando de pontos corridos. E tem hoje uma oportunidade de melhorar, quem sabe, esse desempenho nessa partida contra o Vitória, que não vence há 6 jogos. Se perder hoje, vai também ser encaminhada aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Vitória está desde ontem em Belo Horizonte. Tem o Groli, zagueiro, que passou pelo Cruzeiro. Tem o William Faria, que é meio campo, que é um jogador também que passou pela equipe do Cruzeiro, mas vem muito mal no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tem uma certa obrigação, né, de vencer essa partida, principalmente porque é um time que tem um histórico muito bom jogando em Belo Horizonte. Tem o Fred, né, que vai aparecer de cara e é uma grande presença, porque o Fred também está buscando assim uma afirmação e principalmente uma condição melhor na parte física, para que ele possa já
para o ano que vem entrar no ponto de bala com os demais companheiros. O Cruzeiro que vai estar entrando em campo hoje às 21h45, lembrando que esse resultado interessa diretamente as equipes que brigam lá na parte de baixo, né? O Cruzeiro que já está aí na Libertadores da América, agora volta aquela tona, aquele combinado, né, do Thiago Neves juntamente com o presidente do Cruzeiro de ter aí uma melhor colocação até o final do Campeonato Brasileiro, restando ainda 3 jogos para a equipe celeste, a começar a partir de hoje contra a equipe do Vitória da Bahia e o América Mineiro, que interessa diretamente nesse resultado e vai estar torcendo muito, né, Pedro, os torcedores do América para a vitória da equipe do Cruzeiro. E o América depende, é lógico, porque se o Vitória perde hoje, ele já fica, apesar de que o Vitória está atrás do Cruzeiro na tabela de classificação, e o time do Vitória, né, não tem mais chances de chegar, né, está atrás do América, e mesmo que o América não venha ter sucesso hoje contra o Palmeiras, o América ainda ficaria numa situação também mais confortável. Mas de qualquer maneira, o Cruzeiro tem que procurar fazer um resultado, mesmo porque a equipe vem de derrota, vai pegar o Flamengo no próximo domingo e depois vai jogar fora de casa a sua próxima partida. E lembrando que já há para domingo que vem uma grande preocupação da torcida e da própria diretoria, porque o Cruzeiro vai fazer também no próximo domingo o jogo da Tríplice Coroa. É aquela partida que vai ter o Alex, aquele time que foi campeão brasileiro em 2003 e que encantou o Brasil jogando um grande futebol e que acabou somando a maior pontuação, tá certo, na era dos pontos corridos. Diferente agora, por exemplo, né, que o Cruzeiro marcou apenas 32 gols em 35 jogos. Então, naquela época, o Cruzeiro passou também de mais de 100 gols na competição, ou seja, tem o Cruzeiro ainda 3 partidas para melhorar, quem sabe ainda, a sua pontaria nessa competição. E lembrando aí, Pedro, que estamos ao vivo também pelas redes sociais, ao vivo pelo Facebook. Mandar um abraço aí para a Layara Crisley, né? O pessoal lá da Uptime está acompanhando aí o nosso programa. Também o Joaquim Marcos, né? Um alô aí para a galera. E já frisando aí, Joaquim, o nosso amigo é atleticano, né, da Galojan, o Cabeção, que voltou de novo aí o futebol de areia, todos os dias às 17 horas da tarde, lá na Praia do Copo Sujo. Um abraço a essa galera. E também o Zé Marco e também o Pio, né, os pais aí da Layara, né, o Zé Marcos e também o Pio. Também o Patrick Santos, um abraço pro Patrick Santos, o Merendinha, né, o Merendinha que tá acompanhando, a galera que tá acompanhando também pelas redes sociais o programa Boletim Esportivo. Manda um abraço aí o corintiano, viu, conhecido como Bochecha de Kiko. Você conhece ele? Bochecha de Kiko? Bochecha de Kiko? Não? É cada apelido que aparece que você fica na dúvida, né, sem saber quem é. E ele tá nos bastidores aí. Tá nos bastidores. Acabou de chegar aí, né, rapaz? Você conhece então, né? Eu conheço o cara, mas não sabia que ele tinha esse nome, hein? Então, é o e a origem desse nome também, eu sinceramente não sabia. Mas, ô Cleiton, deixa eu mandar também um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando em Baú das Bicicletas, né? O pessoal aí do bar do Valtinho, na Vila Isaías. E também aqui o nosso grande amigo que está aqui, o Marquinhos, né? O barzinho é o Trem. E também o Neguinho da Trouxa. E aproveitando aí, Pedro, que a galera está acompanhando, e a gente já dando um recadinho importantíssimo para você que juntou o dinheiro e guardou aí para essa super mega promoção da Casa Cristiana em Coringa Esporte, viu? As duas lojas se uniram para colocar o preço lá embaixo de produtos de marcas, né, de todas as mais variadas marcas e modelos para você aí ficar em grande estilo nesse final de ano. Vamos conferir. A Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis nas melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba.
Mandar um abraço também pra galera lá no Clube das Dejan, viu? Especialmente aí pra Santa e também o Pacífico. Inclusive o Pacífico hoje estava dando um grau no gramado. Hoje teve aí os treinamentos da escolinha do América, né? Escolinha oficial do América lá no Clube das Dejan. Um abraço ao presidente Edmilson, porque domingão as portas vão estar abertas aí, ou seja, a grande decisão, né, do campeonato das Dejan. Vai ter Corujita e banda fazendo a festa e a decisão da categoria cascuda e também a categoria titular. A partir das 8 horas da manhã, nós teremos o duelo aí da equipe da Retífica Gurutuba enfrentando a Carlos Informática, viu? E no segundo jogo será a decisão da categoria titular, Eletroporto enfrentando a equipe da Dia Centro Automotivo. Um abraço meu amigo Elcinho, né? O Thiago agora com o Dia Centro Automotivo. Primeiro ano já, hein? A Dia Centro Automotivo já na decisão também lá do Clube das Dejan. Um abraço essa galera que está sempre ligadinho acompanhando o programa Boletim Esportivo. Agora vamos falar do Galo. O Galo que entra em campo hoje às 19h30 vai enfrentar a equipe do Internacional. O Atlético Mineiro que precisa muito desse resultado positivo fora de casa para, quem sabe, já segurar de vez essa sexta colocação que dará a oportunidade de disputar a Libertadores da América de 2019. E quem falou a respeito desse jogo foi o goleiro do Atlético Mineiro, o goleiro Vitor. Mais um jogo difícil, mas a equipe vivendo outro momento, né? Momento de 2 vitórias seguidas. A última, a vitória com a cara do Atlético, né? Jogando com um jogador a menos, né? A gente ali defendendo o resultado, então isso também gera confiança para a equipe, né? Sabendo que vai ser um jogo difícil, um jogo bem disputado. Sempre muito difícil jogar contra o Internacional, mas dentro das nossas pretensões é muito importante a gente somar ponto aqui. Uma quarta que diz muito nessa rodada, né? É o Palmeiras buscando o título, é o Atlético querendo a Libertadores, o Inter, o Grêmio. É verdade, uma rodada onde muita coisa pode e vai acontecer, mas acho que a gente tem que focar naquilo que a gente tem que fazer, né? Que é fazer um grande jogo contra o Inter, jogar ainda melhor do que foram esses últimos 3 jogos que a gente fez, que a gente sabe da dificuldade, da qualidade e do momento que o Internacional vive durante o Campeonato Brasileiro. Pedro Wilson, Vitor falando a respeito do duelo de hoje. Para você, Atlético Mineiro, após a última vitória, né, o Atlético voltou à autoestima, a equipe agora focou novamente no Campeonato Brasileiro. E para você, dá para trazer a vitória, os 3 pontos jogando lá no Sul? Com certeza, né? O Atlético está mostrando aí um certo progresso, e até mesmo o goleiro Vitor, né, que até então vinha cometendo falhas até gritantes, né, no gol do Atlético Mineiro. Ele mostrou também uma certa evolução, mais segurança, mais participativa nas últimas partidas, e as 2 vitórias que o Galo obteve sem tomar gols, né? Isso é importante. A equipe não terá hoje um jogador importantíssimo, né, que é o Elias, né, que está com 3 cartões amarelos, e o Fábio Santos, né, que é um jogador que não dá assim aquela segurança ali no sistema defensivo, mas é um jogador que mantém uma certa regularidade dentro da partida. Os 2, inclusive, o Cleiton, viajam hoje, aliás, amanhã para São Paulo, porque o Atlético vai direto de Porto Alegre para São Paulo, fica lá em São Paulo, e de São Paulo vai para Santos, onde vai jogar com o Peixe no final de semana. Mas para amanhã é um jogo interessante, aliás, para hoje, né? Para hoje é um jogo interessante. O Galo já definido com o Vitor, o Emerson voltando à lateral direita com o Léo Silva, e o Maidana e o Patrick. Vai ser mesmo improvisado ali pela ala esquerda, meio de campo com o Galdesani, o Adilson e o Luan, Tiará, o Ricardo Oliveira e o Casares. É esse o time do Atlético Mineiro, uma equipe no papel boa. E um detalhe, hein? O Internacional é a única equipe que ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. Tem uma sequência de bons resultados, só empatou 3 jogos, tá certo? E venceu os outros, mas o Atlético vai para lá com aquele intuito de quebrar essa invencibilidade da equipe colorada. É um jogo difícil, mas possível do Atlético vencer. O Atlético Mineiro tem aquela situação, né? A torcida pega muito no pé do Patrick, né? Que quando mesmo atua pela sua posição de origem, que é a lateral direita. O Patrick está sendo improvisado no lado esquerdo. O jogador Hulk machucou. O que aconteceu com o garoto? Porque
foi solicitado outras vezes e acabou correspondendo, né? Por que não manter o jogador? Será que é por questões técnicas, opção mesmo do treinador ou alguma contusão que ocorreu com o garoto? Não, por enquanto está sendo questões técnicas, né? Ele teve a oportunidade de jogar lá em Fortaleza contra o Ceará e foi mal. Tanto é que no intervalo o Levi já tirou ele e colocou o Patrick. Quer dizer, isso aí é ruim para o jogador, né? Porque o Hulk é um jogador forte, é canhoto, é da posição, e ele não aproveitando também essa oportunidade. Às vezes o jogador também, o Cleiton, ele atinge praticamente o máximo ali em termos de idade, ali na base, e aí ele tem algumas oportunidades, e se ele não aproveitar, infelizmente ele vai em vão, né? Perde pelo meio dos caminhos. Mas o Patrick, que foi um jogador que só não entrou no gol até agora do Atlético, né? Teve uma época aí que o Patrick era centroavante, era ponta direita, era meio de campo, era lateral, era zagueiro, e só não entrou no gol, e agora está voltando aí com o Patrick agora improvisado na lateral esquerda. Se o Patrick jogasse com seriedade, bola pro mato, porque o jogo do campeonato, marcação, ele era um jogador importantíssimo no elenco do Atlético, porque ele supre essas necessidades, né? De repente você precisa ali de um cara para jogar no meio, não tem, você coloca o Patrick, ele vai lá e dá conta. O problema dele é que às vezes ele quer dar enfeitado, uma bola que ele dá um bico, ele quer sair jogando. Então, Patrick, vai com o feijão com arroz, que aí você vai sim ser um jogador interessante nessa equipe atleticana. E o Galo, Cleiton, já está começando a planejar também 2019 e fala-se em 6 jogadores que deverão ser contratados para vir para reforçar, porque se o time arrancar hoje um empate, aí, um resultado positivo, o Galo praticamente garante aí a vaga na Copa Libertadores e seria a pré-Libertadores, porque eu fico pensando aqui, se o Galo realmente confirmar essa ida aí para a pré-Libertadores, já em janeiro o Galo joga. Ali entre dia 15 e dia 20 de janeiro, o Galo já joga pela pré-Libertadores. E como o Atlético vai jogar dia 20 já no Campeonato Mineiro, então já começa o ano arrochado, já começa apertado, e é bom o Levi começar a olhar para isso aí. E é por isso que a diretoria já está objetivando, falando aí numa possível contratação de 6 jogadores. E tem alguns atletas também do Galo que estão emprestados em outras equipes e que possivelmente vão voltar. No Fortaleza, por exemplo, tem o Leonan, né? Tem o Iago, tem lá no Goiás Alex Silva, tem o Dodô, está lá no Fortaleza, Danilo na Ponte Preta e outros mais que estão espalhados por aí e que alguns deverão voltar também a Belo Horizonte. Então tá aí o Pedro Wilson trazendo as informações, né? A gente aquela expectativa já nessa situação da possibilidade do Atlético Mineiro também garantir, dependendo do resultado positivo, essa vaga assegurada da Libertadores da América na fase prévia. E agora também, Pedro, terá que ajustar com relação ao calendário, né? Porque os jogadores não teriam como ter, né, um mês de férias, né? Mas isso é algo de se pensar futuramente, mas primeiro o Atlético Mineiro tem que garantir os pontos. Agora o fator, Pedro, da declaração, né, do Odair Helma com relação ao Atlético Mineiro pode ser também de fundamental importância para o técnico Levi Coupe motivar ainda mais os jogadores para essa partida, né, fora de casa. Olha, o Atlético ontem teve o Vitor, né, que falou a respeito dessa situação. Em cada treinamento, um ou outro jogador é liberado, né, para poder dar uma entrevista, e o Vitor foi indagado ontem pela imprensa a respeito dessa situação. Ele disse, não, normal isso, né? Ele tentou de jogar panos frios em cima dessa declaração, e eu acho que o Atlético tem que pensar em entrar motivado pelo fato de jogar contra o Internacional com casa cheia e brigando aí por uma vaga na Copa Libertadores. Não pelo fato de uma declaração infeliz, né, de uma pessoa despreparada e que acabou até prejudicando o Internacional, tá certo? Então o Vitor, eu acho que foi certo, foi correto. Ele diz que o atleta vai entrar motivado, não por essa declaração, e sim porque se trata de uma partida importante, um resultado importante que o Galo pode conseguir, e eles vão para lá com esse pensamento. Ô Pedro, e a galera, devido ao programa de ontem, encontrei com vários palmeirenses pela rua e não gostou nada disso de você falar que o América Mineiro vai jogar água no chope do Palmeiras hoje, mas te volta a perguntar, você continuou com a mesma opinião? O Palmeiras hoje não vai ganhar do América, o América vai vencer o Palmeiras e vai adiar essa festa do título do Palmeiras? Não, eu vou torcer pro América, é diferente, hein?
que o Palmeiras não vai ganhar e que eu vou torcer. Há uma diferença muito grande. Eu vou torcer para o América e deixa eu tentar lembrar aqui, o Cleiton Rosa, o América deve jogar com o João Ricardo, Norberto, Messias voltando à zaga aí, juntamente com o Matheus Ferraz e o Carlinhos pela lateral esquerda. Meio de campo, o América não vai ter o Zé Ricardo, né, que é um grande jogador e vai fazer uma falta tremenda. Vai com o Leandro Donizete, né, jogando ali com o Magrão e o Juninho. Na frente, Rafael Moura, Allion e o Mateuzinho. É uma equipe que tem jogadores jovens, né, o Juninho no meio, o Mateuzinho na frente, o Messias na defesa, o João Ricardo, que costuma às vezes regular. Vai pegar um Palmeiras que vem para cima. O Palmeiras está com força total. Tem até o Thiago Santos, que era jogador do América. Tem o Moisés, que era do América. Tem o diretor de futebol lá, o Alexandre Mato, que é uma pessoa ligada ao América. É uma pena que o Palmeiras não ganhou do Lanterna, o Paraná, para poder chegar hoje e dar um refresco, né, que a gente tanto queria para o América hoje. Mas cada jogo tem a sua história e tomara que o América faça história hoje lá na Arena Parques. Então tá aí o Pedro Wilson já dando a sua opinião com relação à partida de hoje. Lembrando que amanhã vamos trazer todos os detalhes sobre essa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, viu? Na torcida positiva para os clubes do futebol mineiro. Vamos encerrando por aqui. Pedro Wilson agradecendo mais uma vez a sua participação. Ok, um abraço a você, meu caro Cleiton Rosa. E só lembrando, Cleiton, que começam nesse final de semana a decisão do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. Ipatinga e América. E olha só que Ipatinga passou nas semifinais pela equipe do Ouro Branco, ganhou do campo lá do Ouro Branco 9-0 e em casa ganhou de 14-1, né? O América ganhou do Manchester no primeiro jogo 4-0 e repetiu em casa. O primeiro jogo vai ser sábado agora em Ipatinga e no outro final de semana no Baleão, em Belo Horizonte, o encerramento. E há rumores de que o Cruzeiro já está assim fechando aí com o Ipatinga e o Atlético encostando já no América, porque os dois precisam ter o futebol feminino em 2019. A você de casa, uma grande quarta-feira, uma excelente tarde, e a você atleticano, americano e cruzeirense, um bom futebol. Um abraço, tchau, tchau. Então tá aí o Pedro Wilson, notícia essa importantíssima para o futebol feminino da nossa região. Nós temos excelentes atletas aqui na cidade de Janaúba e também cidades vizinhas. A gente na torcida mesmo para o investimento dessa categoria que só vem crescendo no nosso Brasil. Força positiva para o futebol feminino e agradecendo também todos vocês que acompanharam mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Agradecendo também nosso diretor-geral, João Ricardo, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, Ele quer, com mais uma edição. Fiquem todos com Deus.